quais estamos, Senhor, da Tua presença, primeiramente para glorificar e exaltar o Teu nome, Deus. Deus, nessa noite queremos declarar que sem Ti nada podemos fazer. Deus, abençoe todas as ofertas que foram alçadas no vaso, que tudo seja para a honra e a glória do Teu nome. Deus, abençoe o William, Teu servo, que ele venha ministrar tão somente aquilo que o Seu Espírito Santo o mandar falar. Deus, que não seja ele, mas que seja o Senhor falando no meio de nós nessa noite. Abençoe ele poderosamente para a honra e a glória do Teu nome. Nós oramos. Amém. Oh glória. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Que abençoado. Cumprimento os irmãos com a graciosa paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Jó. Jó 6. Jó capítulo 6, versículo 24. Eu quero agradecer a Deus essa oportunidade e ver o meu reverendo presbítero Arlindo, pregador do Evangelho, meu amigo, pregar na sua frente é difícil. Prega muito. Pastor Jerônimo, com essa voz, esse talento, canta muito. Glória a Deus. Jó, capítulo 6, verso 24, que diz assim: ensina-me, e eu me calarei. Dai-me a entender em que errei. Vou repetir. Ensina-me, e eu me calarei. Dai-me a entender em que eu errei. Amém, igreja? Pode se estar dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Falar da Bíblia Sagrada é muito linda, muito importante, é muito bonito. Falar da Bíblia é navegar nas histórias antigas. Falar da Bíblia Sagrada é você pegar o canon, é você pegar aquilo que você tem mais de precioso dentro da sua mente e introduzir dentro da sua mente, descer ao seu coração e transmitir à igreja aquilo que você leu, compreendeu e entendeu. Ou seja, essas palavras ditas, faladas, esse versículo no texto, no capítulo em que li, fala uma história conhecida. Aqueles que são crentes, aqueles que não são, já ouviu falar dessa história. Quem nunca ouviu falar da história de Jó? O homem sincero, íntegro, reto e temente a Deus. A Bíblia diz que ele morava em uma cidade chamada Uzo dos Caldeus. E ele era rico, tinha fazenda, tinha bois, tinha vaca, tinha gados e tinha muitos e muitos servos que, no tamanho dos seus servos, a Bíblia descreve que no Oriente Médio não havia ninguém maior do que ele, de tanta riqueza que ele tinha. E ele era rico e tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. A Bíblia diz que os filhos dele chegavam à noite, cada um reunia dentro da casa do outro irmão do outro e dava festa e mais festa. E como Jó conhecia o Deus de Israel, como Jó conhecia o Deus dos seus pais, como Jó conhecia ao Deus que ele ouviu falar, ao Deus da montanha, ao Deus todo-poderoso, ele sabia que havia algo que regia a sua vida por fora e por dentro. Ele sabia que havia algo que regia, que era maior do que ele, que era maior do que a sua fazenda, que era maior do que as suas riquezas. Ele entendeu que teria que dar sacrifício ao Deus de Israel. A Bíblia diz que os 10 filhos reuniam em casa e davam festas e mais festas. E quando chegava a madrugada, Jó, ele acordava, pegava o sacrifício e ia até um canto da sua casa e oferecia a Deus. E ele olhava para cima e dizia: Senhor, Deus dos exércitos, os meus filhos agora estão pecando, os meus filhos agora estão errando, os meus filhos agora estão falando que não deve, estão praticando algo que não deve, os meus filhos agora estão fazendo algo que neste momento
momento está aborrecendo ao Senhor. E por causa disso, agora, eu quero oferecer um sacrifício ao Senhor, pela vida dos meus filhos. Eu quero oferecer um sacrifício ao Senhor, pelo aquilo que eles não fazem. Eu quero oferecer um sacrifício ao Senhor, pelo aquilo que eles não compreendem, que é necessário pagar sacrifício, pelo ar que ele respira, pela vontade de viver, pelos bens que se tem. Ou seja, tudo que na vida você tem, você deve agradecer a Deus. Você deve agradecer a Deus porque de manhã você acorda. Você deve agradecer a Deus porque você tem o ar para respirar. Você deve agradecer a Deus porque tem uma comida na mesa para comer. Você deve agradecer a Deus porque tem família ao teu lado. Você deve agradecer a Deus por riqueza, por carro, por casa, por moto, por dinheiro, por tudo da graça. Você deve agradecer a Deus por tudo. E já entenderam que era por tudo que ele tinha da graça a Deus. Mas os filhos não entendiam. Os filhos passavam o dia, a noite, a tarde, a noite inteira errando, pecando. E já entendia que pela vida dos seus filhos alguém tinha que sacrificar, aleluia, pela vida deles. Ele pegava o sacrifício, ia até o cantinho da sua casa, dobrava o joelho e queimava aquele sacrifício. E a fumaça subia e ele fechava os olhos e dizia: Senhor, este sacrifício é pelos meus filhos, recebe ele como cheiro suave em tuas narinas. Enquanto isso, a Bíblia Sagrada diz que já ele era reto, como ele tinha muitos servos, ele pagava na hora certa, ele não passava do dia e nem passava, e ninguém tinha alguma coisa para falar mal de Jó. Por quê? Porque ele era reto, era temente, respeitava a Deus, era sincero. Com Jó não tinha mentira, com Jó não tinha engano, com Jó não tinha, olha, você passa amanhã, talvez eu voltei. Não, ele era sincero. E a palavra sincero é aquele que não mente. A palavra sincero é aquele que sai de casa contando a verdade, quando a verdade da esquina, quando a verdade é um amigo, quando a verdade é um parente, quando a verdade é tudo. Jó, ele era sincero. Jó, ele era temente. Jó, ele era reto. Jó, ele temia a Deus e confiava a Deus. E um belo dia o diabo, nosso adversário, aquele que está toda hora, todo instante, todo momento, ao respirar e ao desejar de respirar, está sempre olhando para a minha vida, para a tua vida, e ele sempre procura algo para me acusar e tentar te acusar. E ele começa a olhar a todos. A Bíblia diz que ele olhava a todos. E um belo dia os filhos de Deus, junto com o diabo, foram se apresentar a Deus. E a Bíblia diz que Satanás foi também apresentar a Deus. E nesse dia, pastor, a Bíblia diz que o Senhor olhou para o diabo, que ele estava com os filhos dele na presença de Deus. E Deus olhou para o diabo e fez uma pergunta a ele: Satanás, de onde tu vem? E ele olhou para ele e disse: olha, eu vim da terra e de passear e rodear por ela. E o Senhor, conhecendo o coração e a mente do diabo, disse: olha, você viu e observou no meu servo Jó? Ele disse: eu vi e observei. Você viu que ele é temente? Eu vi, Senhor. Você viu que ele é sincero? Eu vi. Você viu que ele tem a mim? Eu vi. Você viu que ele é sincero, é reto, é confiante, ele anda na minha presença? Eu vi. E aí o diabo, que tenta, que anda, que olha, que observa e vê a nossa fraqueza, vendo que Jó não pecava, vendo que Jó tinha uma vida sincera, ele via que Jó tinha uma vida reta, íntegra, e diante de Deus ele não tinha nenhuma falha. Olhou para ele e disse: ele só é desse jeito por causa de tudo que ele tem. Se um belo dia o Senhor tirar tudo que ele tem, você vai ver que ele vai pecar. Ora, Deus olhou para o diabo e disse: você tem a minha autorização, vai lá e toma tudo que ele tem, e você ainda vai ver que ele é sincero diante da minha presença. Que coisa linda, pastor, que coisa linda, presbítero, que coisa linda, meu amigo. Imagina Deus no céu agora conversando com o diabo, olhando para a terra, apontando o dedo no presbítero ali e dizendo: Satanás, você viu e observou o meu servo presbítero Arlindo, homem sincero, homem rindo, homem íntegro, homem que tem a minha palavra, que tem a minha vontade, que tem
e meus estatutos. Ou seja, imagina Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que fez tudo, aquele que age tudo, aquele que abre a porta, aquele que fecha a porta, olhando e discutindo com o diabo e dizendo: o meu servo é fiel a mim, porque ele tem sinceridade. O meu servo é fiel a mim, porque ele tem caráter de cristão. Ou seja, não existe nada melhor do que eu e você ter caráter de cristão. Não existe nada melhor do que a gente sair da igreja e ir na esquina, e aquela pessoa que mora na esquina para abrir de mim e de você por um grande fiel. Ou seja, Deus olhou para o diabo e disse: o meu servo Jó, ele é fiel. A Bíblia diz que o diabo desceu, aleluia, veio à terra e começou a desgraceira na vida de Jó. Tomou os bois. A Bíblia diz que tinha um servo que cuidava dos bois dele, e de repente Jó, eu acredito que ele estava sentado numa cadeira conversando com os outros servos que estavam ao seu redor, e quando de repente veio um homem correndo e disse: Jó, você não sabe o que aconteceu. Olha, veio um vento que eu não sei de onde te explicar, e bateu nos bois, os bois caíram mortos, Jó, e só eu fiquei vivo para vir te trazer a notícia. Eu acredito que está terminado esse servo de ter contado a história, Jó. Veio outro servo correndo: Jó, você não sabe de uma. Eu estava no campo cuidando dos teus gados, quando de repente desceu do céu fogo e queimou todos os teus gados, e só eu escapei para te contar a história, Jó. A Bíblia diz que Jó, ele havia recebido essa notícia e ainda não negou ao Senhor. Mas um belo dia, a Bíblia diz que Jó, ele perdeu boi. A Bíblia diz que Jó, ele perdeu gado, perdeu riqueza, perdeu tudo, mas ele não havia ainda perdido os seus filhos. Quando de repente a Bíblia Sagrada diz que veio outro servo de Jó, vem correndo, chega cansado e quase colocando a língua para fora, e Jó pergunta: calma, o que foi que aconteceu, Jó? Agora aconteceu algo terrível, algo que eu não tenho como te explicar e te contar. Eu estava na casa dos teus filhos, e você sabe que eles se reúnem para dar festa, e Jó senta, olha para eles, já sabendo, aleluia, do resultado. Ele espera aquele servo terminar de contar, pastor, e ele diz: olha, eu estava na casa dos teus filhos servindo a mesa, quando eu saí para fora, de repente veio o vento do deserto, bateu nos quatro cantos da casa, e a casa caiu, e todos os teus filhos foram mortos, Jó, e só eu escapei para te trazer a notícia. Aí está o segredo de Jó, aí está o desespero de Jó. A Bíblia diz que Jó, ele quando ouviu a notícia que os seus filhos haviam morrido, e a casa, o alicerce da casa havia caído sobre os filhos dele, a Bíblia diz que ele pegou uma navalha, raspou a cabeça, pegou os lixos, areia, cinza, colocou sobre a cabeça, pegou um saco e colocou sobre a cabeça, sentou no lixo, e ele ergueu os olhos para o céu e disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. Deus me deu e ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero te autorizar, amigo, você que está me ouvindo, que está passando por algo difícil, não tem comida em casa, não tem um emprego para alimentar a família, e aí você reclama, você diz que nada vai bem. Eu quero te convidar a dizer o que já disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. Deus me deu e ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí ele senta lá no lixo, sozinho, desesperado, o coração quase que acabado. A Bíblia diz que veio 3 amigos deles ajudar ele. 3 amigos. Quando viram de longe Jó, sentado no lixo, com a cabeça raspada, com um saco na cabeça,
sua mente viajando pelo tempo, vendo os seus filhos brincar, vendo tudo acontecer na vida dele. De repente, a alegria de um homem vai embora. De repente, o sorriso que batia no rosto de um homem que era rico, temente, sincero, reto, está no lixo, sentado sem ninguém. A Bíblia diz que os 3 amigos dele olhou para ele de longe e foram chegando perto dele devagar, bem devagar. E a Bíblia diz que os amigos de Jó olhou para ele sentado daquela maneira e viu que a dor de Jó era tão grande que não falaram nada durante 7 dias e 7 noites. E apesar disso, mais um dia, os filhos de Deus vêm na presença de Deus novamente. Junto com os filhos de Deus, vem o diabo, Satanás. Deus olhou para o diabo e disse: você viu, Satanás? Viu meu filho Jó? Você tirou tudo dele. Tirou riqueza, tirou paz, tirou alegria, tirou a única razão de viver dele, que eram os filhos dele. Você viu que em nenhum momento ele abriu a boca para blasfemar contra mim? O diabo, astuto, vendo que não poderia tirar mais nada de Jó, olhou para Deus e disse: sabe por que ele não blasfemou? Porque ele ainda tem saúde. Sabe por que ele não disse nada? Porque ele ainda tem saúde. O homem com saúde pode trabalhar e reconstituir tudo de novo. Eu quero ver se ele estiver doente, quase que morto, se ele não vai blasfemar contra o Senhor. Mais uma vez. Mais uma vez. Deus olhou para Satanás e disse: vai, toca na saúde dele, mas não tira a vida dele, porque a vida dele é minha. Vou repetir para ver se você entende. Deus permitiu que o diabo tocasse no que Jó tinha e na saúde dele, mas a vida de Jó era dele. Ou seja, se tudo na tua vida está dando errado, se a tua saúde está pouca, se não tem nada para comer em casa, se o aluguel vai vencer e não tem dinheiro, se tem a família e não tem trabalho para sustentar a família, Deus permitiu que isso acontecesse para te provar. E além disso, ele olha para o diabo dizendo: eu permiti que a riqueza fosse embora e que a saúde fosse embora, mas a tua vida é minha, a tua vida é minha. Ninguém pode tocar na tua vida porque ela é minha. O diabo saiu de lá mais uma vez, desceu sobre a terra. De longe viu o diabo Jó sentado no lixo. E a Bíblia diz que, de repente, veio uma enfermidade sobre Jó. Uma enfermidade tão miserável que ele pega um caco de lixo, um caco de telha. Alguns estudiosos dizem que ele estava leproso, porque a sua carne estava exposta. Como ele estava misturado ao lixo e não havia tratamento, já estava quase que no estado de decomposição vivo. E ele pega a telha. Meu Deus. Ele pega a telha e começa a coçar. A coçar. E ele coça a ferida do seu corpo. E como homem ele pensa, levanta os olhos para o céu. E a Bíblia descreve que ele fala no capítulo 2: Senhor, eu fui sincero. Senhor, eu fui íntegro. Senhor, eu temi a tua presença. Senhor, eu paguei sacrifício pelos
Se é para viver dessa maneira sem causa, eu amaldiçoo o dia em que eu nasci. E o homem que foi lá dar a notícia ao meu pai, eu também o amaldiçoo, porque no dia em que eu nasci era para eu ter morrido. Talvez isso não aconteceria comigo. Talvez eu não passaria por essa situação. E existem muitas pessoas na igreja da forma de Jó, que tudo na vida está errado, que o dinheiro acaba e não tem mais solução para cuidar da família, que o dinheiro acaba e você olha para o céu e dizendo: Senhor, eu sou crente, Senhor, eu sou pregador, Senhor, eu sou levita, eu canto na tua casa, Senhor, eu faço tua obra. E o pior disso é que o diabo chega do nosso lado, pastor. E no momento que a gente mais está sozinho, no momento que não tem o rádio tocando, no momento que a televisão não está ligada, no momento que o silêncio, só o som do vento, ele chega de perto e diz: olha, para que está com teu Deus ainda? Para quê? Olha o ímpio, tem carro, tem casa, tem uma vida à abastância, e olha tu que segue a Deus. Não disseram que o teu Deus andou no ouro e na prata porque está passando por isso. Não disseram, Davi não disse: olha, passa-se o ano e passa-se a terra, mas eu nunca vi um justo passar fome, nem a sua descendência a mendigar. Meu amigo, entrega os pontos, larga, deixa, te afasta. Talvez tudo dê certo para a tua vida. Quando o diabo aponta o dedo e nos vê sozinhos, sem ninguém, do lado, sem amigo, sem irmão, sem pessoas que estão na hora do culto e abraçando. Quando tudo dá errado, o que fazer, amigo? Quando tudo dá errado, o que fazer, amigo? Eu tenho uma solução para a tua vida. Quando não houver mais o que fazer, pelo amor de Deus, não entrega os pontos, não abandona a fé, não sai da igreja, não entrega Jesus por qualquer mísera moeda. Faz o seguinte: quando tudo estiver dando errado, entra dentro do teu quarto, fecha a porta, dobra o joelho e dizendo: Senhor, tu és a minha fortaleza, e pega, porque entra dentro do teu quarto, dobra o teu joelho e olha para cima. Ah, mas eu estou vendo lâmpada. Não, olha para cima com os olhos espirituais, porque eu elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando tudo der errado, levanta a tua visão para o céu. Quando não houver mais solução, amigo, olha para cima, pelo amor de Deus. Olha para cima. E a Bíblia diz que os amigos de Jó não tinham nenhuma palavra para falar a ele. E no verso, aleluia, e no capítulo que li, capítulo 6, versículo 24, ele fez uma pergunta a Deus, que eu acredito que todos os dias a gente faz. Olha o que ele disse: ensina-me, e eu me calarei. Dá-me a entender aonde foi que eu errei. Senhor, se tudo que eu fiz foi errado, ensina-me, e eu vou me calar. Mas o mais importante, tudo que eu estou passando, me faz entender aonde foi que eu errei para merecer isso. Irmão, amigo,
Jesus ouviu o que você falou dentro do teu coração. Jesus lá no céu, quando você sozinho estava, ele disse: Senhor, aonde foi que eu errei? Me diz aí. Eu errei em ir à tua casa, eu errei em abrir a tua palavra para ler, eu errei em deixar o pecado, eu errei, Senhor, em seguir a tua palavra. Aonde foi que eu errei para merecer isso, pelo amor de Deus? Porque se eu não errei e mereço isso, imagina quem erra. Se eu não falhei e merecer isso, imagina quem falha. Se eu que venho na tua casa mereço isso, imagina quem não vem. E Jesus me autoriza hoje para lhe dizer: calma, calma, é só uma fase, é só uma fase. E o sol da justiça vai raiar, a noite vai passar, o sofrimento vai embora, e aquilo que Deus prometeu para a minha vida e para a tua vida vai acontecer. Vou repetir: as promessas de Deus, elas não caíram e não foram ao chão, continua de pé, e um milagre vai acontecer na sua vida. Levanta, amigo, a tua mão para o céu e dá uma glória de Deus para Ele, porque Ele merece, meu amigo. Ele sabe do que você precisa, Ele sabe do que você entende, Ele sabe do que você está passando, e é por